Olá, sejam bem-vindos todos os congressistas, todos que me assistam. Meu nome é Aline Araújo Cassimiro, da Universidade Federal de Viçosa, onde eu concluí a minha graduação em licenciatura em Pedagogia. E esse ano, de 2025, eu vou iniciar meu primeiro ano do mestrado acadêmico em Educação. O meu artigo, em que eu submeti para o primeiro Congresso de Educação, Interdisciplinaridade e Práticas Escolares, o CENTER, foi intitulado A Análise das Potencialidades do PIBID na Formação Docente. O que me motivou, né, a escrever esse artigo, a pesquisar sobre esse estudo, foi as minhas experiências pessoais que eu tive, né, nesse programa institucional de iniciação à docência, que eu vou falar mais à frente sobre, e onde eu fiquei aí todos 1 ano e 8 meses nele, ainda na graduação, e onde me possibilitou ter aí um arcabouço, tanto teórico quanto prático, de extrema importância. Hoje, né, eu formada, eu enxergo isso. Então, para a gente dar início, o que é esse programa? O que é o PIBID, para quem ainda não sabe? O PIBID, ele é intitulado um Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que tem a sigla, né, PIBID, como a gente conhece aí vários estudantes. Então, ele é um programa que fornece uma bolsa, um subsídio ali financeiro, para você estar indo nas escolas realizar um estágio. Geralmente aí tem carga horária de 8 horas práticos dentro da sala, mais aí algumas 4 horas de reuniões, planejamento, entre outros. E ele foi criado em 2007. Então, ele busca estimular a docência entre os estudantes de licenciatura. A gente tem que prestar muita atenção nisso, que é especificadamente os estudantes de licenciatura, para valorizar e para resgatar aí o magistério. Então, o programa ele vai aproximar teoria e prática por meio dessas experiências das escolas públicas, ou seja, inserir o aluno de licenciatura na realidade das escolas públicas, aí no chão das escolas, contribuindo então para a formação dos professores mais preparados para os desafios educacionais, porque esse programa nada mais nada menos que ele mostra a importância de se expor o aluno, esse estudante da licenciatura, a esses desafios educacionais, para quando ele não chega finalmente, né, formado no chão da sala de aula, ele não esteja despreparado, digamos assim. Então, o objetivo geral, né, do meu estudo é analisar as potencialidades do Programa Institucional de Bolsa e Iniciação à Docência, que é o PIBID, na formação inicial dos professores. Então, eu vou identificar a sua contribuição para o desenvolvimento profissional acadêmico desses licenciandos. E aí eu dividi, né, nos objetivos específicos em 4 passos, que seria o primeiro, compreender como o PIBID vai possibilitar aí essa articulação entre a teoria e prática. Primeiro a gente vai analisar isso. Depois, a gente investigaria os impactos do programa na construção da identidade do profissional, como isso ajuda na construção de qual profissional eu sou, qual profissional eu quero ser, ou também qual profissional eu não quero ser, né? Porque às vezes a gente chega no chão das salas de aula, né? Às vezes pensando em qual eu quero ser, mas às vezes a gente depara com situações lá dentro que faz a gente refletir em qual eu não quero ser. E isso tá, né, como se diz, acontece muito, infelizmente. E depois identificar os desafios enfrentados pelos bolsistas, né, no programa, e depois avaliar as contribuições do PIBID para a melhoria da qualidade da educação básica. Depois, a metodologia utilizada nessa pesquisa é qualitativa, de cunho exploratório também, baseada na revisão bibliográfica e na análise das experiências vivenciadas no PIBID. Então, a gente vai ver que vai ser encontradas contribuições tanto teóricas sobre a formação docente e as práticas pedagógicas para fundamentar, então, a nossa discussão aí durante todo o artigo. E os resultados que eu chego é que vai evidenciar que o PIBID ele é, sim, de extrema importância nessa construção dos futuros professores. Vai proporcionar, então, uma vivência prática que vai aproximar aí, a realidade dos bancos da universidade ao chão da sala de aula, como eu já havia dito anteriormente. O programa ele vai incentivar a pesquisa acadêmica o tempo todo, então, os próprios coordenadores, né, do PIBID, eles vão se incentivar você a pesquisar, a transformar seu relatório, porque o PIBID ele tem nesse relatório mensal aí, ou então no período, né, para você publicar. Então, vai ter aí incentivação
da pesquisa acadêmica e a reflexão crítica o tempo todo sobre a identidade do profissional, do ensino. Então, para fortalecer ainda mais o docente, como eu já havia dito. Então, além dele contribuir, então, para a construção de novas práticas e aprimorar as práticas pedagógicas, ele também vai ajudar na construção da identidade desse profissional que está aí surgindo. Então, a gente também chegou à conclusão que a gente também encontra desafios, como recursos financeiros, que é muito limitado, infelizmente, sobrecarga de atividades, porque às vezes tem instituição que vai sobrecarregar o estagiário do PIBID, com desvios de funções, entre mais que a gente, né, conhece. E também, né, recursos financeiros, porque, infelizmente, a gente sabe que por mais que a gente tenha a bolsa, mas vai ter escola que não vai ter o recurso financeiro para comprar materiais e tudo mais, são dificuldades e desafios que a gente vê, é muito comum, infelizmente, e dificuldades na integração com as escolas públicas, ainda precisa ser superado para potencializar, então, esses resultados. O que significa essa integração com as escolas? Que às vezes a gente vai com o coração aberto para trabalhar, para poder conhecer a escola, os profissionais, as práticas, mas às vezes a instituição vai estar com uma certa repreensão, e é super normal. Então, ali o diálogo tem que ser a base de tudo, para poder suprir. E a conclusão é que esse estudo ele vai destacar a importância na formação inicial, como eu já havia dito, vai evidenciar a contribuição para a construção da identidade docente e o programa ele vai fornecer aos licenciados experiências fundamentais para preparar eles mesmos para os desafios, como eu também havia dito. Então, a gente cabe, né, a nós, educadores e os futuros educadores, a lutar mesmo para poder conscientizar da importância desse programa e para poder reivindicar mais benefícios, mais recursos, para poder fortalecer ainda mais esses investimentos que vai chegar para a gente. Né? Então, o PIBID ele surge com uma iniciativa necessária para a valorização e para a qualificação da educação. Aqui estão as minhas referências bibliográficas apresentadas e o meu contato, né, para possível aí futuras discussões sobre o assunto, é o meu e-mail institucional da minha universidade. Eu agradeço a participação e tchauzinho. Olá a todos, sejam bem-vindos à minha apresentação de trabalho no primeiro Congresso de Educação, Interdisciplinariedade e Práticas Escolares. Eu me chamo Kaique, sou acadêmico de Psicologia pela Faculdade Rolim de Moura, e este trabalho, orientado pelo meu professor Roger Giovanni, sobre o tema A Importância da Autoestima para o Desempenho Acadêmico, um relato de experiências sobre alunos com transtorno do neurodesenvolvimento. Título relativamente grande, mas para exemplificar mesmo o que foi feito nessa atividade, que vai falar principalmente sobre a autoestima, já que a gente entende ela como algo que influencia como o indivíduo ele se comporta em seus determinados contextos, escola, família, trabalho, já que ela vem desta percepção das próprias habilidades que a pessoa enxerga que ela tem para lidar com os desafios do dia a dia. Então, ter uma autoestima saudável é essencial para a construção de uma confiança e de uma segurança emocional. E tem dois autores que corroboram, que me auxiliaram durante todo esse processo dessa atividade. Vygotsky, que vai falar das interações sociais, certo? Da importância desse suporte na zona de desenvolvimento proximal para propiciar a aprendizagem, e do Alfred Bandura, que também vai falar da questão da aprendizagem social, que é feita por observações, e da autoeficácia, que é basicamente as habilidades que eu enxergo ter, que me ajudam a superar as coisas. Por exemplo, eu tenho um desafio, eu me enxergo apto a realizar essa atividade? Eu consigo fazê-la? Então, é exatamente isso, autoeficácia. Auxiliando, então, na construção de uma motivação e na autoconfiança desses alunos, já que foi algo que percebeu-se que os alunos tinham essa predisposição a se desvalorizar, se verem menos, não se verem capazes de estudar, de conseguir melhorar o seu rendimento acadêmico, não só acadêmico, mas, enfim, em outras áreas. E esse relato aconteceu, essa atividade,
aconteceu em uma escola do ensino público, aqui no interior de Rondônia, no dia 8 de outubro, e foi uma palestra que abordou sobre autoestima e autoconhecimento. Essa atividade, ela veio a pedido de uma professora que está trabalhando no seu projeto de mestrado com esses alunos, preparando eles para o Enem. Então, ela percebeu todas essas questões, me chamou se poderia fazer alguma coisa, alguma dinâmica ou alguma palestra para conversar com eles sobre esse assunto. Já que a ideia o objetivo principal dessa atividade era promover, então, a autoestima, o autoconhecimento entre esses alunos, identificando o quê? Caramba, se não tem, o que eu posso fazer para começar a ter? O que eu posso fazer de diferente? Impactando, então, no autoconhecimento sobre saúde mental e relações sociais, já que é algo que nem todo mundo conhece, nem todo mundo tem acesso. Então, ter esse primeiro contato, levar esses conhecimentos para esses alunos. Como eu falei, é uma atividade, foi feita uma palestra, que antes foi feita uma revisão bibliográfica para levantar o que os autores falam sobre o tema, quais os principais conceitos, e exatamente dentro deste contexto, desses alunos se preparando para o Enem. Então, a palestra, essa intervenção envolveu 10 estudantes do ensino médio, divididos entre turnos da manhã e da tarde. Então, no primeiro momento, começou-se com uma apresentação: quem sou eu, quem são vocês, o que vocês fazem, o que vocês gostam de fazer, para identificar se esses alunos são comunicativos ou não, como eles se enxergam, ver todos esses processos para conseguir conduzir essas atividades. Após isso, era feita uma dinâmica com um livro caixinha sobre saúde mental, que tinham perguntas e questionamentos sobre autoconhecimento, para aí sim, durante a palestra, durante a minha fala, eu conduzia eles para enfatizar a importância disso na vida de todos nós, não só deles. E no final, era solicitado para eles, no final, toda a palestra, toda a minha fala, era pedido para eles escrever uma carta à mão sobre o eu do futuro, o que eles queriam fazer, quais eram os objetivos, para mostrar para eles que eles são capazes de tudo aquilo que eles quisessem, tudo aquilo que eles almejam conquistar. Então, foi a partir disso que essa atividade foi estruturada. Pensando que a saúde mental vai além da ausência de um transtorno, se eu não tenho nada, então eu estou bem. Calma, não é bem assim. Vamos ver o que influencia nessa saúde mental, já que são fatores biológicos, psicológicos, sociais, que impactam nesse equilíbrio e que é algo dinâmico. Um dia eu estou bem, no outro dia eu não estou. Então, é algo que acaba variando, entendendo a importância de um suporte adequado, uma rede de apoio, familiares, terapia também, auxilia nessa recuperação, na promoção do bem-estar. Então, esses transtornos, no caso deles, transtornos do neurodesenvolvimento, no caso deles, havia a prevalência de TDAH e dislexia, e o diagnóstico por si só, as características deles já acabam prejudicando um pouco nessa questão da aprendizagem, do comportamento e das interações sociais. TDAH se caracterizando por essa desatenção, essa impulsividade, enquanto a dislexia compromete a leitura e a escrita. Então, a identificação do que pode ser melhorado, do que eu não estou indo bem, do que eu posso fazer de melhor, essa identificação precoce é essencial para fazer estratégias pedagógicas eficazes, inclusivas, fundamentais para minimizar esses impactos. Então, a palestra, como eu falei, foi conduzida de forma acessível, de linguagem clara, com situações do cotidiano, de coisas bem concretas, para que eles conseguissem entender e assimilar isso na vida deles. Sendo, quando eu falei, as respostas dos alunos para entender como que eu ia trabalhando essa atividade, eram retomadas ao longo da apresentação, como forma de exemplos. Eu mesmo me usava como exemplo, apesar de não ter nenhum diagnóstico. Esses são temas, são situações que cabem a todos nós, como seres humanos mesmo, então, que permitiu uma discussão de igual para igual, sobre como cada um tem os seus desafios, sejam eles grandes ou pequenos, e isso tudo levava a gente ao ponto da ansiedade, já que percebeu-se que muitos deles nem se tentavam fazer a atividade. Por exemplo, era passada uma questão do Enem para fazer, muitos deles pensavam, não vou fazer porque eu não consigo, e a partir disso, eu não consigo, nem se dava a chance, nem se abria possibilidades de fazer algo novo, de tentar algo diferente para aprender. E isso leva procrastinação, e no final, caramba, viu que realmente não conseguiu fazer,
baixa aquela ansiedade, sendo um fator potencial e recorrente entre os alunos como um limitador, algo que paralisa eles para que eles conseguissem seguir adiante nas suas atividades. E ao término da palestra, era exatamente com esse intuito dos alunos escreverem a carta do eu do futuro, para mostrar para eles que eles realmente são capazes de tudo aquilo que eles querem. O caminho pode ser difícil para todos nós, mas cada um precisa ter este autoconhecimento para identificar o que funciona para mim e o que não funciona. Então, essa dinâmica demonstrou uma baixa autoestima desses alunos, que impede esse reconhecimento das próprias habilidades. E, embora os resultados, ao final da palestra, todos os alunos gostaram, acharam muito interessante, fizeram reflexões muito bacanas, tenham resultados positivos, ficou evidente que ações pontuais não são suficientes para promover uma mudança, porque esses pensamentos, essas ideias, são algo construído de muitos anos. Não é, começou semana passada, não. É algo que já vem de muito tempo. Então, precisa de um processo para construir essa autoconfiança, essa autoestima, para desconstruir esses pensamentos negativos, que impossibilitam eles de realizar aquilo que eles querem. Então, é preciso de mais intervenções, mais atividades com esse público para fortalecer essa autoestima, exigindo, então, esse esforço contínuo, não só por parte deles, mas também da família, dos professores, da rede de apoio deles em si, já que, como eu falei, a baixa autoestima com esse público, alunos com TDAH e dislexia, afeta no seu desempenho acadêmico e nas suas perspectivas futuras, tornando essencial a abordagem desses temas no ambiente escolar, para, então, a implementação de programas de suporte psicológico, pedagógico e educacional. Essas foram as referências citadas ao longo do slide. Gostaria de agradecer ao evento pela oportunidade de estar aqui apresentando este trabalho, agradecer ao professor pelas orientações do trabalho, na escrita deste artigo, à faculdade por todo o apoio. No mais é isso, qualquer dúvida estamos à disposição para responder vocês, e esses são os nossos contatos, e é isso, até mais. Saudações, pessoal. Eu me chamo Robert Rodrigues. Sou estudante do curso de Geografia, licenciatura, aqui da Universidade Federal de Sergipe, especificamente do campus São Cristóvão. Atuei como bolsista pelo programa Licenciando na Escola de março de 2023 até novembro de 2024. E hoje eu venho compartilhar com vocês o meu trabalho sobre a relevância do PROLICE para a formação inicial na docência em Geografia, que foi feito juntamente com o professor Tiago Duarte, que ele é mestre e doutorando pelo PPGEL, que é o Programa de Pós-Graduação em Geografia, aqui da UFES. Ele também é professor da Rede Estadual de Ensino. Então, de maneira introdutória, este trabalho demonstra ser extremamente importante por trazer uma discussão referente à formação inicial dos professores de Geografia do PROLICE. Então, esse trabalho ele vai buscar refletir sobre a relação entre a teoria, ou seja, aquilo que o licenciando, o futuro professor, ele estuda dentro da academia, da sala de aula, e a prática, ou seja, o que ele vai fazer a partir desse conteúdo que ele é visto, né? Como ele vai colocar em prática esse assunto estudado. Então, essas ações que serão descritas aqui neste trabalho, elas foram realizadas no Colégio Estadual Armindo Guaraná, com turmas de terceiros anos do ensino médio, que fica localizado no município de São Cristóvão, especificamente no bairro Rosa Elze. Então, o PROLICE, que é o Programa Licenciando na Escola, ele foi instituído pela Pró-Reitoria aqui da UFES e foi aprovado através da resolução número 46 de 2021 do Conselho de Ensino, da Pesquisa e da Extensão, que é o CONEP. Então, ele foi criado com o objetivo de fortalecer justamente a formação dos futuros professores que são estudantes aqui da universidade, da área de licenciatura, inclusive do curso de Geografia, que é justamente o que está em discussão
aqui nesse trabalho. Entre os objetivos do Prolice, ele está em apoiar os estudantes que fazem parte da educação básica, né, que estão nas escolas públicas da educação básica. No caso de geografia, por exemplo, poderia atuar no ensino fundamental maior ou no ensino médio. Além disso, é de inserir justamente o aluno que ele está em um curso de licenciatura no dia a dia das escolas da rede pública aqui do nosso estado, porque é uma forma de familiarizar o futuro professor ao seu ambiente de trabalho. E também em articular e poder intensificar justamente a relação entre a teoria e a prática do estudante. E desenvolver também no aluno uma consciência mais crítica sobre o mundo que o cerca. A formação inicial, ela vai buscar proporcionar a vivência do dia a dia da escola, justamente por meio dessa experiência que o licenciando ele vai conseguir ter ao ser inserido dentro desse ambiente. Então, ele vai conseguir ultrapassar os limites da sala de aula da universidade, porque ali ele vai, basicamente, de fato, assimilar apenas as teorias. Então, por meio dessa formação inicial, ele vai conseguir colocar em prática aquilo que ele vê dentro da academia. Isso vai acontecer antes mesmo de ele conseguir realizar a conclusão do curso, ou seja, da graduação. Sendo essa formação inicial muito importante, porque em alguns casos, por exemplo, retirando os estágios obrigatórios, acaba sendo os únicos momentos em que esse licenciando ele consegue ter essa formação inicial. Então, já entrando na importância de se ter uma formação inicial, vale destacar que Lepeletier e Dominico, ele vai falar justamente sobre a importância de se vivenciar o chão da escola, né, do cotidiano da escola, durante essa formação inicial. E eles destacam isso como uma via de mão dupla, ou seja, no primeiro momento que os licenciados eles vão conseguir vivenciar esse dia a dia da escola, conseguir identificar os dilemas, né? Trabalhar a aprendizagem dentro do âmbito da universidade, intensificar também esse conhecimento que é adquirido. E, por outro lado, as escolas também elas irão receber benefícios, uma vez que esse licenciando, enquanto futuro professor, vai contribuir para o dia a dia da escola, para as novas visões, os novos saberes. Então, vai fomentar justamente uma reflexão sobre a prática entre os envolvidos. Então, é importante não distanciar a teoria e a prática do licenciando, porque futuramente isso poderá interferir no conteúdo que ele é trabalhado dentro da sala de aula. E aqui eu trago uma citação de Viana, onde ele diz que ainda se mantém nos cursos de licenciatura em geografia a predominância de modelos que prezam demassadamente pelo conhecimento acadêmico, dissociando este do contexto escolar. Ou seja, por exemplo, o que um aluno licenciando do curso de geografia, ele aprende em geomorfologia, em climatologia, não necessariamente vai estar associado a como ele trabalhar aquilo em sala de aula, como transformar esses conhecimentos técnicos em conhecimentos didáticos, por exemplo. Então, é justamente essa crítica que Viana traz e que isso pode ser trabalhado dentro da formação inicial, quando um licenciando ele tem esse contato no dia a dia com os alunos, com o orientador, que seria, no caso, o professor regente da disciplina. Então, para a metodologia, né, como esse trabalho foi elaborado, foi através de um estudo descritivo e de abordagem qualitativa,
que foi justamente do período de abril a dezembro de 2023, período em que eu estava especificamente num colégio Armindo Guaraná. Então, foi preciso realizar observações, né? O comportamento dos alunos, como era ali que eles se mantinham durante as aulas de geografia. Então, realizávamos reuniões com o professor para, assim, fazermos um melhor planejamento do conteúdo, né? Como esse conteúdo ele seria abordado na turma. Então, aí teria os momentos práticos em que aconteceria a regência em sala de aula. A partir daí, buscaríamos, então, aplicar o uso de metodologias ativas com os alunos. E, por fim, estaria nos resultados em que nós esperaríamos que acontecesse após todo esse processo. Então, aqui nos resultados de discussão, na primeira imagem, é um momento prático de regência em sala de aula, com as turmas de terceiros anos, trabalhando no conteúdo do continente africano. Já na imagem 2, eu trago aqui a utilização da plataforma Kahoot, uma plataforma digital, em que é possível realizar questionários com os alunos, seja de verdadeiro ou falso, a partir do conteúdo que é trabalhado em sala. E aqui na terceira imagem eu trago a aplicação da atividade com tabuleiro, também sobre o continente africano. Por fim, vale destacar que o Prolice é uma ferramenta extremamente essencial para a construção da identidade do ser professor, porque vai colocar o licenciando em prática pedagógica. Então, é de suma importância nós termos programas como esse para os futuros professores. E, sobretudo, de geografia, né, que vai possibilitar essa relação entre a teoria e a prática. Aqui estão algumas referências e eu também gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento, ao meu professor Ronaldo Missura, que é coordenador do Prolice, aos alunos que estiveram comigo durante esse período do Prolice e ao meu professor orientador, Tiago Duarte. Olá, meu nome é José Austro, sou Arjaceu Júnior, sou graduado em Licenciatura em História pela Universidade de Pernambuco, campus Garanhuns. O artigo também foi produzido por Igor Lucas Gomes Braga, também graduado e licenciado em História pela mesma universidade. Este artigo ele é intitulado Indígenas e Negros no século XIX, do apagamento histórico ao protagonismo nas manchetes de jornais e sua aplicabilidade no ensino de História. Na introdução, versamos sobre os desafios e avanços da Lei 11.645, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura afro-brasileira e indígena na educação básica, bem como reconhece os povos indígenas e afrodescendentes como sujeitos que contribuíram na construção histórica e cultural do nosso país. Também versamos sobre o processo de apagamento dessas identidades culturais, tanto da população negra como da população indígena, no século XIX, e como os jornais refletiam todos esses aspectos, em específico o Diário de Pernambuco. No tópico Narrativas Impressas, o jornal e a estrutura escravista no 800, falamos sobre o processo de dependência, né, e da formação de uma identidade nacional e como os jornais eles refletiam todos esses aspectos. Também foi analisado o processo, né, de fugas e de resistência negra nos anúncios de jornais da província daqui de Pernambuco, né, bem como identificamos um suposto desaparecimento dos povos indígenas narrativas oficiais e nos anúncios de jornais, né, devido a um longo processo, né, e intensificação das políticas estatais de assimilação. No tópico Desvelando narrativas em sala de aula, né, fala que por meio do ensino de história é possível resgatar as vozes, né, que foram
por um longo período marginalizadas na sociedade, ou seja, né, pretendemos resgatar essas vozes que foram silenciadas durante o século trabalhado em questão, né, e incentivar a problematização de narrativas de cunho racial e excludente, né, priorizando a formação de uma consciência histórica individualizada, né, perspectiva essa que é, inclusive, defendida pela professora Isabel Barca. A proposta de aula, né, que expomos no artigo é intitulada As representações das populações negras e indígenas no Diário de Pernambuco no século XIX, né, que é destinada para o 8º ano do ensino fundamental e seus objetivos específicos são compreender como os jornais serviam de meio para a propagação de estereótipos e preconceitos, identificar as múltiplas formas de resistência arquitetadas por essas comunidades, relacionar as representações raciais do século XIX com a permanência de discursos racistas e excludentes no Brasil contemporâneo, e desenvolver o senso crítico na análise de fontes primárias no ensino de história. A metodologia aplicada, né, nesse plano de aula sugere a implementação de uma abordagem didática, né, expositiva e participativa fundamentada na leitura de textos, né, e na realização de pesquisas orientadas, conduzidas individualmente ou em grupo, né. O objetivo primordial consiste em fomentar o diálogo entre os discentes e docentes, né, incentivando-os na construção de um conhecimento de maneira crítica, valendo-se de múltiplos recursos, né, como textos e imagens. No segundo momento, o professor distribuirá manchetes e trechos do Diário de Pernambuco para iniciar a análise das fontes e documentos históricos, né? O objetivo é estimular a reflexão sobre a importância dessas fontes, né, no aprendizado histórico dos estudantes. E, por fim, será realizada uma atividade de discussão em grupo, né, no qual os estudantes serão organizados em equipes de 3 a 5 integrantes. Cada grupo terá acesso a recortes de trechos de jornais para análise, com o objetivo de interpretar criticamente os discursos, né, veiculados nesses jornais, né? Bom, aqui foi algumas fontes que utilizamos para a construção da proposta de aula, né? E aqui são alguns anúncios de jornais, né, que versam sobre a presença indígena, né, no século XIX e como eles eram retratados, né. Nesse slide, fala sobre a presença da população negra nos jornais de Pernambuco, né, e como eles eram retratados, né, e também versa sobre o processo, né, de resistência, né, e as fugas que eram orquestradas por essas populações. Bom, portanto, né, as análises realizadas ao longo desse estudo, né, evidenciam que a presença indígena e de negros no século XIX foi marcada por um processo de apagamento histórico, né, e que a imprensa, né, de um certo modo favorecia essa construção, né, esse imaginário social, né, legitimando hierarquias raciais, né, e reforçando as desigualdades estruturais, né. Contudo, né, a gente preza pela construção. Essa proposta de aula preza pela construção de novas abordagens no ensino de história, né, auxiliando os professores a explorar novos caminhos para a construção do ensino de história mais inclusivo. Aqui são algumas referências que utilizamos para a construção desta apresentação, né, as fontes que também foram utilizadas, que foram todas retiradas da hemeroteca digital, né, e do Jornal Diário de Pernambuco. Bom, e desde já, né, agradeço a toda a comissão organizadora do congresso. Olá, pessoal, eu sou a Débora, eu sou doutoranda em Psicologia na Unesp de Assis, também sou bolsista CAPES, e eu faço parte do grupo, um grupo que se chama GPDM, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Desenvolvimento Moral e Educação. O trabalho que eu vou compartilhar hoje é um recorte da minha tese de doutorado, e o nome que eu dei para esse artigo foi Educação e Valores Morais no Brasil Contemporâneo, um diálogo entre psicologia e educação.
Se a gente pensar na sociedade brasileira contemporânea, uma característica bem marcante é a diversidade. O nosso povo ele é composto por uma diversidade étnico-racial, cultural, de relações afetivas, de formas de levar a vida em geral. Então, um desafio para o nosso tempo é pensar exatamente como é possível a coexistência humana diante de tantas perspectivas diferentes. Para isso, nós consideramos que existe uma base ética de princípios inegociáveis, que a gente não pode abrir mão e que sem os quais não é possível pensar essa coexistência humana. Então, alguns desses princípios são a igualdade e a equidade, o respeito mútuo, a dignidade humana, a liberdade, o respeito à vida, a sustentabilidade, a cooperação, a generosidade, a solidariedade, a convivência democrática. Então, todos esses princípios compõem essa base de princípios inegociáveis. Nós partimos da psicologia moral, sobretudo da epistemologia genética de Piaget, as contribuições de Piaget para o estudo da moralidade. E pensando em Piaget, nós temos que surge a questão, né? Qual é o papel da educação, qual é o papel da escola nesse desenvolvimento moral da criança? Quando a gente pensa na educação, na perspectiva da educação moral, uma questão que se faz necessária é pensar na disciplina Educação Moral e Cívica que foi imposta durante a ditadura militar. Essa disciplina, junto com outras, fazia parte de um programa de educação moral imposto obrigatoriamente durante a ditadura militar, e a principal intenção era disseminar, desde a mais tenra idade, ideais preconceituosos e discriminatórios que visavam a manutenção do regime militar. Essa disciplina ela perdurou por anos nas escolas brasileiras, ela era uma disciplina obrigatória e ela ficou sendo obrigatória por anos na educação brasileira. E aí, só 8 anos depois do fim da ditadura militar, que ela foi destituída. E aí, essa ideia de formação moral, essa função, esse objetivo de educar moralmente, foi dividido entre as demais disciplinas de ciências humanas e sociais. Isso legalmente, mas em vias de fato, o que aconteceu foi que essas discussões se enfraqueceram nas escolas. Mais tarde até teve os PCNs, em 97, que retomam essa questão da educação moral na escola, mas devido a essa experiência extremamente negativa que foi essa disciplina durante a ditadura militar, essas discussões se enfraqueceram na escola. Com isso, a família passa a ser vista como o único espaço responsável pela formação moral da criança. Só que a problemática disso é que a família, ela é uma instituição social que se configura na intimidade. Então, é difícil para ela proporcionar para a criança uma experiência de vida social autêntica, em que seja possível conviver com a diversidade, em que seja possível desenvolver a reciprocidade, a cooperação, o respeito mútuo. Normalmente, dentro da família, essas questões são mais difíceis, enquanto que na escola, pela diversidade de sujeitos que a compõem, se torna um pouco mais fácil. Bom, então, pensando em alguns possíveis caminhos a partir da psicologia piagetiana, a primeira questão é que o diálogo entre psicologia e educação, nesse sentido, se faz imprescindível. E quando a gente está pensando em moralidade dentro da psicologia, um autor extremamente relevante foi Piaget. Piaget foi o primeiro epistemólogo que pesquisou empiricamente como que a moral se desenvolve. E o que ele descobriu a partir dessas pesquisas com as crianças foi que existem duas tendências morais, a heterônoma e a autônoma. E a evolução de uma para a outra está subordinada às relações sociais que o indivíduo estabelece. Sobre as relações sociais, Piaget distingue dois tipos, que é a coação e a cooperação. Na coação existe um elemento de autoridade ou de prestígio, e o respeito unilateral é o que predomina nesse tipo de relação. Essa relação é mais favorável para a heteronomia, para a obediência à regra. Enquanto na cooperação existe o respeito mútuo, a reciprocidade,
As relações cooperativas são feitas entre os iguais, entre o grupo, né, uma comunidade, e ela favorece a formação da autonomia moral. Bom, um dos livros mais relevantes, o livro mais importante de Piaget sobre essa temática é O Juízo Moral na Criança, e nele ele descobre que existem dois tipos de juízo moral. Um que é o puramente teórico, que é favorecido pela coação adulta, ele é mais propenso à heteronomia, e nele a prática moral não diz respeito ao julgamento. Então, o que a criança pensa sobre uma regra e sobre a moralidade não é necessariamente aquilo que ela pratica. Enquanto no juízo moral que advém da experiência, a relação de cooperação é estabelecida, e aí, visando o bem do grupo e aquela sensação de comunidade, a criança começa a construir paulatinamente essa convivência democrática e, posteriormente, até atingir a autonomia moral, a consciência moral autônoma. Então, Piaget fala exatamente isso, que é a partir de uma experiência de vida social autêntica que se constituem as relações cooperativas, a reciprocidade, o respeito mútuo, e com isso a criança vai abandonando a heteronomia e progredindo para a autonomia. A heteronomia, que seria a obediência à regra, esse período de obediência à regra, vai sendo substituído pela formação das regras a partir da comunidade. Então, as pessoas iguais, as relações entre os pares vão constituindo a legislação daquela comunidade. Então, qual é o papel da escola nesse processo? Embora as transmissões culturais e os processos educativos elas não sejam por si só suficientes, na escola existe a possibilidade dessa experiência de vida social autêntica. E como eu já disse anteriormente, na escola existe essa diversidade de sujeitos que a compõem, e nesse processo a criança tem que aprender o respeito mútuo, vai ter que aprender a ouvir o outro, e em alguns momentos a sua perspectiva não vai ser escolhida pelo grupo, e com isso, visando o bem do grupo, ela vai abrir mão disso, e com isso, paulatinamente, vai sendo constituída a convivência democrática até se atingir a formação da consciência moral realmente autônoma. Então, para Piaget, ele distingue dois tipos de procedimentos, mas a fins desse trabalho nós vamos focar no método ativo, que é exatamente quando a criança ela é essa protagonista do seu processo de formação moral. Então, como eu falei, a partir dessa experiência de vida social autêntica, que ela vai constituindo, a partir das relações cooperativas, a reciprocidade e, paulatinamente, até chegar à consciência moral autônoma. A escola é o lugar ideal para que isso se desenvolva, como já dissemos. Então, uma coisa relevante é que, partindo desses métodos ativos, Piaget defende que não é educação moral não é e não pode ser uma disciplina, mas é uma experiência vivenciada em todos os ambientes da escola. São valores e princípios difundidos ali na escola, pautado, como já dissemos várias vezes, no respeito mútuo, na cooperação, na reciprocidade e no diálogo, pensando nessa convivência democrática entre perspectivas totalmente diferentes de sujeitos que compõem essa instituição. Era isso o meu trabalho. Eu deixei o meu e-mail no início. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, fique. Olá, cumprimento a todos. Meu nome é Maria Edinaura Andrade Vitorino, sou mestranda da Unemate do curso Mestrado Profissional em Educação Inclusiva, o PROFEI. Fiz esse trabalho juntamente com meu orientador, professor Dr. Robson Alex Ferreira.
O tema do nosso trabalho é o uso de aplicativos móveis para alfabetização de alunos com TEA, percepções docentes. Este trabalho ele investiga as percepções de professores sobre a utilização de aplicativos móveis na alfabetização de alunos com TEA, destacando aí a importância da educação inclusiva e como a tecnologia pode facilitar o processo de ensino-aprendizagem desses alunos. O objetivo do estudo é investigar as percepções de professores sobre o uso de aplicativos móveis na alfabetização de alunos com TEA. Questão problema: como os professores do CME Fausto Eugênio Masson, de Tangará da Serra, compreendem o uso de aplicativos móveis na alfabetização de alunos com transtorno do espectro autista. Alfabetização. A alfabetização é uma etapa de grande relevância no desenvolvimento educacional das crianças, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, é lá nos anos iniciais que a criança ali adquire as habilidades de leitura e escrita, que são habilidades fundamentais aí para o resto da sua vida, desde a vida escolar à vida fora da escola também. Como cada criança é singular e aprende de maneira diferente, cabe aos professores estar ali desempenhando um papel essencial, estar acolhendo essa criança, estudando estratégias ali para favorecer a aprendizagem delas, para então poder desenvolver aí a habilidade da leitura e escrita. E para alunos com TEA, esse processo ele pode apresentar desafios específicos, exigindo aí estratégias mais diferenciadas e recursos que promovam aí a inclusão desses alunos. O TEA, ele caracteriza-se por dificuldades na interação social e comunicação, além de interesses e comportamentos restritos e repetitivos. O transtorno do espectro autista, ele afeta ali o indivíduo de múltiplos aspectos. Então, cada aluno que tem aí o TEA, ele vai ser único, cada um vai ter a sua especificidade. E cabe ali, então, ao professor estar conhecendo esse aluno, estar buscando aí formas diferenciadas de estar auxiliando esse aluno no processo aí de alfabetização. A Lei Berenice Piana, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, ela garante a essas pessoas o direito a uma educação e ao ensino profissionalizante para todos os autistas. O que aí representa, então, é que esses alunos possam ter uma oferta de uma educação de qualidade, assim como garante também a Constituição Federal, uma educação e ensino de qualidade para todos. Considerando aí, então, as diversas possibilidades aí de práticas educativas e intervenções aí que possam estar auxiliando o desenvolvimento da criança com TEA, a tecnologia ela emerge para estar sendo uma ferramenta auxiliar para os professores estarem trabalhando com essas crianças, promovendo aí então uma acessibilidade e inclusão. E o mundo tecnológico tem se tornado um espaço de descobertas e novas formas de aprendizado para crianças e adolescentes. As tecnologias assistivas são ferramentas valiosas para o desenvolvimento de crianças com TEA, porque ela promove ali uma interação, um desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Mas para estar utilizando essas tecnologias, é importante aí o acompanhamento dos pais, dos professores, porque assim, se não utilizar a tecnologia para o aprendizado, precisa ter o quê? Um foco no aprendizado. Essas crianças vão acabar utilizando a tecnologia para outros fins, né? Que não é o caso. Para utilizá-la em sala de aula, ela precisa ser direcionada ali para o aprendizado desses alunos. Recursos como computadores, tablets e celulares, com seus diversos recursos, auxiliam ali, então, na superação de barreiras e necessidades específicas de indivíduos com distúrbios físicos e cognitivos. Então, essas ferramentas elas vão estar aí auxiliando no aprendizado dessas pessoas, contribuindo para o seu aprendizado, aumentando aí sua participação ativa através de uma abordagem objetiva e lúdica.
Metodologia. Tipo de pesquisa. Descritiva qualitativa. Os sujeitos foram 8 professores do ensino fundamental, anos iniciais. A coleta de dados foi através de entrevistas semi-estruturadas e análise de dados, eixos temáticos. Resultados e discussões. Compreensão sobre o aluno com TEA. Foi feita a pergunta: quem é um aluno com transtorno do espectro autista? As respostas ali obtidas indicaram que os professores apontaram dificuldades comuns que são pertinentes a este público. É importante, então, destacar que cada pessoa é única. E no caso ali dos autistas, em específico, o transtorno, ele pode ocorrer de várias manifestações. Por isso que ele recebe a nomenclatura espectro. O que confirma na resposta do sujeito 2? Para mim, é um aluno e deve ser incluído nas atividades da turma. Porém, cada caso é um caso, e devemos compreender as necessidades de cada caso e identificar qual a melhor maneira de trabalhar com esse aluno. O sujeito 7 respondeu: aluno com laudo autismo. Principais dificuldades em alfabetizar alunos com TEA. Qual ou quais são as principais dificuldades em alfabetizar alunos com TEA? As respostas ali apontaram que a falta de formação especializada sobre o assunto ainda é um entrave para que ocorram práticas bem-sucedidas ali em como alfabetizar crianças com TEA. Então, falta conhecimento aí para os professores sobre o autismo, sobre o aluno com TEA, para poder ele estar realizando um bom trabalho ali com esses alunos. É o que afirma o sujeito 1, a falta de suporte, não temos formação para ajudar e entender o processo. Outra coisa que ele destaca ali é sobre o auxiliar da sala também, que não tem formação nenhuma, que ele fica mais ali como um cuidador desse aluno. A concepção sobre tecnologia assistiva. Qual sua compreensão sobre tecnologia assistiva? As respostas ali obtidas indicaram que tem um bom conhecimento ali sobre a tecnologia assistiva, mas que também tem alguns que apontam desconhecer aí sobre o tema. Foi o que afirmou o sujeito 4. Não conheço o termo. O uso da tecnologia assistiva em sala de aula. A professora utilizava aplicativos móveis em sala? Se sim, quais? As respostas aí indicam que a tecnologia assistiva é pouco explorada ali no ambiente escolar, no ambiente ali da sala de aula, e que tem uma certa confusão sobre o seu uso na prática. E a gente percebe aí que o pouco conhecimento aí por parte dos professores sobre o tema acaba contribuindo para o não uso das tecnologias em sala de aula. O uso da tecnologia assistiva em sala de aula. Foi o que afirmou ali o sujeito 1. Não uso e nunca usei. E o sujeito 8, sim, utiliza o celular e computador. A partir dessas respostas, pode-se perceber que há pouco uso aí dos aplicativos móveis e mesmo assim, tendo várias pesquisas, vários estudos já falando sobre os benefícios do uso da tecnologia em sala de aula, a pesquisa mostrou que é pouco utilizado na sala de aula. Conclusões. A tecnologia no aprendizado de crianças com TEA amplia as possibilidades de recursos tecnológicos no ensino. Aplicativos podem auxiliar no desenvolvimento de habilidades específicas, como ali no comportamento, na comunicação, combinado ali com som, imagem, design e interatividade, despertando ali então o maior interesse desses alunos em estar buscando ali o aprendizado. Também mostrou que é crucial investir na educação especial, capacitando ali os profissionais para o uso da tecnologia e explorando as novas funcionalidades relacionadas à tecnologia. E também mostrou que a tecnologia assistiva é pouco utilizada ali em sala de aula devido à falta de conhecimento prático aí dessas tecnologias, o que mostra também a necessidade de formação para esses professores. E é isso, muito obrigada a todos e agradeço pela oportunidade de estar participando do evento. Boa tarde, meu nome é Radiana Brasil Pereira,
Sou bacharel em Serviço Social e graduanda em Letras, Inglês, pela Faculdade Hidra, e sou especialista em docência do ensino superior pelo IFCE, no Polo de Cedro. O título do meu trabalho é a Atuação do Assistente Social no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Desafios e Possibilidades. Eu trouxe na introdução, falando um pouco sobre o espaço, né, do assistente social no espaço escolar, né, que ele é o responsável por orientar os gestores, diretores e coordenadores, professores, pais e alunos, né, a seguirem e cumprirem um papel social importante para a escola. Isso quem está dizendo é Prado Garcia 2017. Também trouxe que o serviço social é entendido como uma profissão que se encontra inserida na divisão social, né, do trabalho no setor da educação. A minha pergunta, né, a minha questão norteadora foi: qual a importância do papel do profissional assistente social frente às demandas do Instituto Federal do Ceará? Nos meus objetivos, meu objetivo geral foi analisar a atuação profissional do assistente social no Instituto Federal do Ceará, identificando desafios e possibilidades para a atuação do serviço social nesse contexto educacional. Os meus objetivos, eles ficaram em 3, né? O primeiro foi descrever o processo de constituição do profissional do serviço social, discutir o papel do assistente social no IFCE e o seu avanço nessa área educacional nos dias atuais, de acordo com o nosso Código de Ética, né? O Código que regulamenta a profissão, e identificar os desafios e possibilidades de atuação do assistente social no IFCE. A minha metodologia, a minha estratégia de realização foi uma abordagem qualitativa de revisão sistemática de literatura. A minha classificação de dados foi uma pesquisa bibliográfica. A minha coleta de dados foi um levantamento literário de 2020 a 2022 e também documental. E a minha busca bibliográfica foi pelo Google Acadêmico. No meu desenvolvimento do artigo, eu trouxe para vocês o objetivo do trabalho do assistente social, né? Que é orientar as pessoas em situação de desamparo, principalmente com relação ao bem-estar físico e psicológico da pessoa. Reconhecer a técnica, né, do trabalho do assistente social e tratar de uma ação profissional de acordo com o nosso Código de Ética, que é o que regulamenta a profissão, a Lei 8662/93. Eu também trouxe no desenvolvimento do artigo, falei um pouco sobre a lei que regulamenta e também obriga, né, que é obrigatório, o assistente social e o psicólogo na educação, que é a Lei 13.935/2019, que foi em 2019, né? Que essa lei veio para regulamentar e para obrigar a educação, né? A parte da educação, inserir nas escolas assistentes sociais e psicólogos. A educação, ela envolve valores e construção de relações sociais. E por isso, precisa estar voltada para as transformações culturais da sociedade, pois acredita-se que as práticas educacionais na escola devem estar à altura do nosso tempo e serem, de fato, inclusivas. Eu trouxe essa citação de Silva, né, que vem falar claramente sobre a importância desse profissional dentro da educação, dentro das salas de aula, dentro da escola. Principalmente para ele vem trazer nessa parte aí o estudo para a inclusão dentro das salas de aula, né? E também vem ajudar aquela
onde a gente vem falando muito sobre a evasão escolar, né? O profissional, ele ajuda muito para que o índice de evasão escolar, ele seja menor. Nos meus resultados e discussões, a gente trouxe 3 tópicos, que foi o processo de constituição do profissional de serviço social. Nesse tópico, a gente falou um pouco sobre o início da profissão, sobre como se deu a profissão de serviço social. No segundo, que foi o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Ceará, o avanço dos assistentes sociais na área da educação nos dias atuais, de acordo com o Código de Ética, né, o código que regulamenta a profissão, a Lei 8662/93, aonde aqui a gente vai falar da importância, né, desse profissional dentro da educação, dentro das salas de aula. A gente vai falar bastante sobre isso. E aqui, no último, a gente vai falar sobre os desafios e possibilidades dessa atuação. O quanto é difícil, né, o assistente social estar inserido na educação por simplesmente os gestores maiores não perceberem a importância desse profissional. Nas minhas considerações final, o presente artigo ele trouxe muitas reflexões sobre o trabalho do assistente social. Com isso, ele vem trazer um debate importante para outros estudos, né? Para outros estudos. Posterior. Também, nas nossas considerações, a gente trouxe também que o assistente social adentrando na educação, adentrando dentro das salas de aula, vem diminuir bastante a evasão escolar, né? Porque aí ele vai trabalhar dentro de uma perspectiva aonde ele vai ver as vulnerabilidades sociais, as vulnerabilidades financeiras do aluno, da família, e vai tentar encontrar aonde está o problema e resolver o problema. Então, é necessário ter um olhar de um profissional desse dentro de uma sala de aula. É necessário. Aqui eu trouxe algumas referências, não foram todas, mas eu trouxe algumas das quais eu já citei aqui na minha apresentação. E muito obrigada pela participação desse congresso maravilhoso. Olá, meu nome é Francisco Castro Teixeira de Moura. Eu atualmente sou mestrando em Educação Científica e Formação de Professores pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O título do meu trabalho é Educação Ambiental na Formação de Professores de Ciência, um mapeamento de teses e dissertações. Aqui na introdução eu começo falando que a educação ambiental é um tema fundamental para a formação de professores de ciências, principalmente na atualidade, pois ela pode preparar os professores para discutir questões ambientais importantes para a comunidade e para o planeta. Além disso, a educação ambiental ela promove reflexões sobre sustentabilidade, integrando valores essenciais à formação cidadã, tanto do professor como dos seus alunos. Segundo o Brasil, 1999, a educação ambiental constitui-se como um conjunto de ações e conhecimentos críticos e construtivos com a finalidade de envolver a sociedade em que vivemos, promovendo a construção de saberes e valores necessários que possibilitem mudanças sociais e políticas, tanto na vida pessoal como na comunidade, na escola. Então, por isso que a educação ambiental é importante para a formação de professores. O objetivo deste artigo consiste em identificar e mapear teses e dissertações do banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, a BDBTD, que tratam da educação ambiental na formação de professores de ciência no período de 10 anos, compreendido entre 2012 e 2022, ou seja, professores de química, física, biologia, ciências e educação no campo.
No nosso referencial teórico, a gente faz aqui alguns resumos dos autores que eu utilizei, para o que serve como base. Segundo Lopes e Abílio, 2023, a educação ambiental tem se caracterizado como um campo social que envolve diversos sujeitos, conceitos, valores e crenças, abrangendo diferentes concepções, especialmente nas instituições de ensino. Já a Quaresma e Cisneiro, 2015, para eles a educação ambiental se constitui como um conjunto de normas e diretrizes com o objetivo de estruturar sociedades justas e equânimes, formando cidadãos conscientes de seus princípios e valores de modo a transformar sua relação com o meio ambiente. Fazer com que o cidadão ele se preocupe mais com o meio ambiente, ele tenha consciência da importância do meio ambiente para o planeta e para a vida do planeta. Em se tratando de formação de professores, eu trago aqui, professores de ciência, eu trago aqui Carvalho e Gil Pérez, 2011, que para eles, os professores de ciências necessitam de uma formação adequada, pois muitos não têm consciência das suas próprias lacunas. Então, a educação ambiental inserida na formação de professores de ciência também ainda é uma lacuna que precisa ser preenchida, pois muitos currículos da área de ciências, dos cursos da área de ciências, não possui ainda uma disciplina específica, e se possui é apenas de 30 horas, a maioria dos que possui é apenas uma disciplina de educação ambiental de 30 horas. Segundo os autores, sabe-se que a formação docente nessa área muitas vezes é deficiente em determinados aspectos, principalmente nas questões científicas, como é o caso da educação ambiental ainda. Dependendo do currículo e da universidade, a disciplina ainda é inexistente ou só é de 30 horas, o que ainda é muito pouco para a formação de professores. Então, o meu percurso metodológico que eu trago, esse estudo configura como uma pesquisa de cunho quantitativo, eu quantifico teses e dissertações. Trata-se de uma pesquisa do tipo Estado da Arte, que, segundo Teixeira, 2023, página 6, refere-se a um levantamento e análise de estudos desenvolvidos em um campo ou área do conhecimento dentro de um determinado recorte temporal. Para a coleta de dados, eu utilizei o banco de dados, foi a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, a BTD. E para selecionar esse artigo, eu utilizei essas teses e dissertações, eu utilizei os seguintes descritores em língua portuguesa: educação ambiental e formação de professores de ciência. Eu utilizei separado e utilizei junto, separado com o operador booleano AND. E utilizei o critério de exclusão e inclusão. O critério de exclusão era excluir todas as teses e dissertações que não mencionavam a formação de professores de ciência, ou seja, áreas de química, física, biologia e ciência, educação do campo. Incluir todas as teses e dissertações que faziam parte da área de ciências. Os dados foram organizados em quadro e utilizei a análise do conteúdo, no qual eu cito Franco. Nos nossos resultados aqui, a gente vê na imagem teses e dissertações encontradas sobre educação ambiental e formação de professores de ciência. A gente vê que de 2012 para 2014 houve um grande aumento dessas pesquisas, dessas publicações nos bancos de teses e dissertações. Chegou de 2012 a 2014, esse número levou para 14%, porém em 2015 houve um declínio, que esse declínio é explicado pelo contingenciamento da época de verbas na educação. E aí em 2016 esse número aumentou um pouco, 2017 foi aumentando e em 2018 caiu drasticamente, que isso também foi pelos cortes na educação. Durante o governo da época, foi aprovada a lei que congelava investimento na educação por 20 anos, e as universidades foram muito afetadas nessa época. 2019 houve um aumento significativo e de 2020 a 2022 houve uma queda drástica.
inclusive em 2022 apenas 2%. Isso consta que o governo da época houve cortes de cortes na educação, bolsas de pesquisa na pós-graduação foram suspensas e com isso houve a redução. Muitos alunos da pós-graduação tiveram que desistir porque não tinha bolsas na época e não tinha como se manter na pós-graduação. A segunda imagem aqui coloca as publicações de teses e dissertações por área. A gente vê que a área de biologia é a que tem mais publicações, que são 42% dessas publicações são da área de biologia. Em segundo lugar, ciências, com 36%. Terceiro, química, 17%. E aí, quarto, física, com 3%. E por último, educação do campo, com 2%. A gente vê que a área de biologia é uma das áreas mais preocupadas com a educação do campo. E isso reflete no currículo da própria biologia também, a própria área que tem mais essa preocupação com o meio ambiente e principalmente com a educação ambiental. Então, nossas considerações finais, a educação ambiental percebe que a educação fundamental é fundamental para conscientização dos cidadãos sobre as questões socioambientais, tornando-os mais críticos e reflexivos. A formação de professores de ciência pode contribuir para esse processo, desde que a temática seja abordada tanto na formação inicial quanto na formação continuada. E, por meio do mapeamento, verificou-se que as publicações de teses e dissertações sobre a formação de professores na educação ambiental diminuíram nos últimos 3 anos, um fator que impacta pelas gestões políticas anteriores, mas também pela pandemia também. No entanto, trata-se de uma linha de pesquisa que vem se consolidando no campo de educacional, principalmente por meio dos grupos de pesquisa dentro das universidades e dos programas de pós-graduação, tanto na área de educação como na área de ensino, e espero que esse trabalho possa contribuir de forma significativa para as produções dessa linha de pesquisa que vem se consolidando atualmente. Olá, eu me chamo Renata Brasil, sou mestranda do curso de pós-graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal do Pará. Trago para esta apresentação o estudo que tem como temática alfabetização matemática e literatura infantil, processo formativo para o ensino das operações de adição e subtração, que foi realizado por mim e pelo professor Dr. José Carlos de Souza Pereira. Bom, enquanto visão geral, o trabalho está dividido nessas seguintes partes. Temos a introdução, a metodologia, o desenvolvimento da ação formativa, os resultados e discussões, as considerações finais e algumas referências. Bom, enquanto introdução deste trabalho, o estudo apresenta uma experiência formativa desenvolvida no contexto de uma pesquisa de mestrado profissional que teve como objetivo desenvolver um processo formativo com professores alfabetizadores, valorizando o trabalho com a literatura no contexto da interpretação de situações matematizadas no ciclo de alfabetização. A ação formativa foi realizada em uma escola pública da rede estadual do Pará, contando com a participação de 5 colaboradoras. Durante os encontros formativos, os participantes discutiram concepções teóricas sobre o ensino da matemática e desenvolveram propostas didáticas utilizando a literatura infantil como eixo integrador para o ensino das operações matemáticas. Bom, enquanto metodologia, a pesquisa teve uma abordagem qualitativa, adotando como método a realização de um processo formativo com professores alfabetizadores. A ação formativa foi realizada em uma escola pública da rede estadual do Pará, localizada no município de Ananindeua, e contou com a participação de um grupo focal que foi composto para este fim, que tinha como membros 5 colaboradoras, 4 professoras alfabetizadoras e uma coordenadora pedagógica. Os instrumentos e as estratégias para a coleta dos dados incluíam questionário estruturado, entrevistas dialogadas, registros escritos dos participantes e recursos multimídia.
Para análise e interpretação dos dados, adotou-se a técnica de análise de conteúdo baseado na Bardan 2016, permitindo a sistematização das informações em duas categorias analíticas. Uma seria a percepção sobre a formação continuada em matemática e o ensino das operações de adição e subtração, e o uso da literatura infantil como recurso didático no ensino da matemática. Bom, o desenvolvimento dessa ação formativa foi estruturado em 4 encontros presenciais, cada um com aproximadamente 180 minutos de duração. Foram realizados semanalmente nos meses de setembro e outubro de 2024. Os encontros ocorreram em uma escola estadual do Pará, contando com a participação de 5 colaboradoras, né? Como eu falei, foram 4 professoras alfabetizadoras que atuavam nas turmas de primeiro e segundo ano e uma coordenadora pedagógica da referida escola. A formação foi conduzida por mim, que era pesquisadora, que mediei as discussões e atividades do grupo focal. O objetivo principal foi desenvolver um processo formativo com os professores alfabetizadores, valorizando o trabalho com a literatura no contexto da interpretação de situações matematizadas no ciclo de alfabetização. Bom, os encontros formativos, né, como eu falei, foram 4. Em cada um desses encontros, nós realizamos discussões, diálogos, construções acerca de matemática, né, e de questões que nortearam o encontro. Então, no primeiro encontro, nós traçamos um perfil das professoras, né? A ideia era ter um contexto e percepções sobre a formação continuada e alfabetização matemática. Então, nós utilizamos, a princípio, um questionário estruturado, né, que foi para traçar esse perfil das professoras, e também uma entrevista dialogada, onde nós deixamos, né, as discussões de maneira mais aberta, onde as professoras puderam se manifestar acerca de como percebiam essa temática. Para o segundo encontro, nós levamos um diálogo mais teórico, né? Então, a intenção era fazer com que as professoras tivessem esse contato com os fundamentos, né, do objeto matemático estudado, que era a adição e subtração. Então, a partir do estudo desses fundamentos, né, desses objetos, nós inserimos o recurso didático que era proposto, que seria a integração da literatura infantil, né? Então, a partir do momento em que as professoras dialogaram e tiveram uma compreensão acerca dos fundamentos, né, desse objeto matemático, foi possível uma compreensão de como que nós poderíamos utilizar a literatura infantil, já que a ideia era promover o diálogo acerca dos sentidos, dos significados, da importância da representação nesse ciclo de ensino, né? Então, por isso, a escolha da literatura infantil para alcançar esses objetivos que estão ligados aos fundamentos dos objetos matemáticos, né, do campo aditivo, da adição e subtração. Então, realizado esse estudo teórico, nós partimos para o terceiro encontro, onde nós tivemos, né, um desenvolvimento um pouco mais prático, digamos assim, né, onde nós podemos construir, planejar algumas situações didáticas. Então, as professoras fizeram uso do recurso didático proposto, que seria a literatura infantil, consultaram o acervo literário da própria escola, né, foram escolhidas 3 obras, né, da literatura infantil, onde foram feitos a leitura e a proposta de construção de situações didáticas a partir desses livros infantis, né? Então, as professoras realizaram a construção a partir do auxílio e mediação da pesquisadora, onde a gente propôs uma roda de conversa, onde as professoras iriam inicialmente inserir as crianças nesse campo que é a leitura, né? Nesse contexto, para que os alunos possam se sentir inseridos, fazendo parte, inclusive, né, dessa história, e a partir dos elementos dessa história, que eles pudessem se apoiar nesses elementos para construir estratégias de resolução de problemas matemáticos do campo aditivo, né? Então, foi muito proveitoso também, foi um encontro muito agregador, onde as professoras trabalharam em grupo, puderam trabalhar em duplas, trocas de duplas, né? E construíram essas propostas. E foi tão importante esse momento em que elas decidiram fazer a aplicação dessa atividade, de pelo menos uma dessas atividades com as suas turmas. E isso aconteceu na semana seguinte,
e trouxe para o nosso último encontro, né, onde a gente realizou uma ação, uma reflexão e uma ação acerca da análise desse feedback das professoras, né, de como que elas conseguiram agregar tudo aquilo que a gente discutiu ao longo dos 3 encontros, nessa proposta de situação didática e na aplicação dela com os alunos, né. Então foi bastante proveitoso todos esses encontros. E aí a gente teve, né, como resultados, né, discussões, a análise dos dados coletados nos encontros formativos revelou os aspectos centrais sobre a percepção dos professores alfabetizadores em relação ao ensino das operações de adição e subtração e a utilização da literatura infantil como ferramenta pedagógica na alfabetização matemática. As informações foram organizadas em 2 categorias principais, né, que trago aqui. A primeira categoria, as percepções sobre a formação continuada em matemática e o ensino das operações de adição e subtração, onde a gente pôde traçar um pouco, refletir sobre como as professoras estavam pensando, né, acerca dessa formação, do ensino das operações e dos desafios enfrentados, né, para essa prática. E o uso da literatura infantil como recurso didático no ensino da matemática, né? Onde a gente pôde analisar como as professoras perceberam e receberam essa proposta, né? Como elas puderam construir, destacar as possibilidades e as limitações dessa abordagem. Bom, enquanto considerações finais acerca desse estudo, né, nós traçamos algumas indicações, né, de quanto que a formação continuada é fundamental para ampliar as metodologias dos professores, fornecendo subsídios para uma abordagem interdisciplinar entre matemática e literatura. A análise das discussões do grupo focal revelou que, ao integrar narrativas literárias à resolução de problemas matemáticos, os professores puderam explorar diferentes significados das operações de adição e subtração, alinhando-se às diretrizes teóricas que enfatizam a importância das múltiplas representações e do raciocínio lógico para a construção do conhecimento matemático. Os resultados da pesquisa reafirmam a importância de metodologias inovadoras e interdisciplinares para o ensino da matemática nos anos iniciais, contribuindo para a reflexão sobre práticas pedagógicas que tornem a aprendizagem mais contextualizada e significativa, né? Então, foi um estudo muito proveitoso. Trago aqui algumas referências, né, que embasaram todo esse estudo. E desde já agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído com essa temática para este encontro. Muito obrigada. Olá a todos, eu sou Amanda, sou mestranda no programa de pós-graduação em Educação para a Ciência, na Unesp, e este trabalho ele foi feito em parceria com o professor Jair Lopes Júnior, professor doutor do mesmo programa. O trabalho é intitulado como Caracterização Curricular da Astronomia no contexto da rede pública do Estado de São Paulo. Então, na introdução, o trabalho ele cita sobre a importância da abordagem astronômica em sala de aula, pois ela oferece muitos benefícios, como a interdisciplinaridade, a curiosidade e o desenvolvimento da alfabetização e investigação científica. A astronomia, ela está diretamente presente em documentos curriculares oficiais, como a BNCC, né, a partir do eixo temático Terra e Universo. E também está presente no currículo paulista, que dialoga diretamente com a BNCC, né, a partir de competências, habilidades e objetos de conhecimento associados à astronomia. Porém, nós sabemos, né, que no ensino de ciências existem muitas dificuldades e desafios. Bossi e Crespo ele apresentam críticas em relação ao modelo de ensino atual e ele aborda a necessidade que os alunos devem ter uma aprendizagem baseada em elementos atitudinais, conceituais e procedimentais, todos eles interligados. Os conteúdos conceituais, segundo os autores, eles estão relacionados ao saber, ao que o aluno deve saber, ou seja, fatos, conceitos ou princípios. Os conteúdos procedimentais estão associados ao saber fazer do aluno, e os atitudinais estão relacionados às normas e os valores dos estudantes, que devem desenvolver ao longo do ensino e da aprendizagem. Agora,
a metodologia do nosso trabalho foi uma pesquisa qualitativa na modalidade bibliográfica documental. Então, nela foi utilizado o objeto de conhecimento astronomia, que foi descrito e analisado propostas de tratamento didático, tendo como referencial o Currículo Paulista, material digital e o Caderno do Aluno de 2024. E foram analisados esses três materiais, visando a presença de convergências, divergências ou independências entre eles, e também verificando se esses materiais dialogam diretamente com os teóricos Pozo e Crespo em relação ao ensino de atitudes, procedimentos e conceitos. Então, aqui no currículo paulista, nós temos as principais habilidades que são abordadas, associadas à compreensão do sistema Terra, Sol, Lua, a descrição e composição dos corpos celestes, ao processo de seleção de argumentos e evidências científicas, aos tipos de movimentos presentes no universo, entre outros. Agora, os resultados de discussão do nosso trabalho, iniciando com a caracterização curricular da astronomia no currículo paulista, esse currículo, ele preconiza que o estudante ele deve ser capaz de compreender a Terra como um sistema amplo, que o aluno desenvolva a curiosidade, pensamento crítico, argumentação, que ele saiba se posicionar e negociar pontos de vista de forma ética e empática. Agora, ambos, essa descrição ela é voltada principalmente às três modalidades, tanto conceituais, procedimentais e atitudinais, principalmente atitudinais. Agora, referente ao material digital, ele é um material que ele foi elaborado pelo Centro de Mídias de São Paulo, onde os professores ele utilizam para elaborar as suas aulas. Então, aqui, utilizando a astronomia, foram identificadas várias aulas associadas ao tema, no 6º ano do 4º bimestre, e essas aulas são construídas a partir de diferentes conceitos, estratégias, métodos e atividades que o professor pode trabalhar em sala de aula. Essas características do material digital, infelizmente, ainda refletem um modelo sistemático e tradicional de educação. Segundo Silva e colaboradores, o ambiente da sala de aula geralmente é caracterizado por uma rotina desinteressante, onde dia a dia se repete o processo de explicar, resolver problemas, propor exercícios e realizar avaliação. No geral, o material digital, ele apresenta características muito repetitivas e rotineiras. Então, procedimentos, conceitos muito repetitivos que acabam ficando ali nessa repetição. Já a astronomia em relação ao caderno do aluno de ciências, do 4º bimestre e do 6º ano, foram divididas diferentes situações de aprendizagens relacionadas à astronomia. Essas situações de aprendizagem, elas propõem diversos procedimentos, como elaboração de desenhos, pesquisas, discussões em grupos, registros de observação e até mesmo experimentação em alguns casos, mas eles são mais raros, já que as atividades práticas, elas são pouco abordadas. E agora, analisando as divergências, convergências e independências entre esses materiais e as modalidades de conteúdos curriculares, foi identificado que a astronomia, as habilidades da astronomia, elas estão presentes no currículo paulista e elas dialogam diretamente com o material digital e o caderno do aluno. Porém, o material digital é focado muito em conceitos. Ele traz imagens, dados, evidências científicas associadas à Terra e ao universo. Também são trabalhados procedimentos,
mas no material digital eles são pouco diversificados, sendo restritos principalmente à resolução de questões, construção de esquemas ou atividades focadas na pesquisa e escrita. Sempre uma das maiores falhas do currículo paulista e o material digital é a ausência de critérios de avaliação que não são muito claros, né? Então, não são propostas formas de avaliação diversificadas e eficientes que possam contribuir para essa formação integral que o currículo paulista preconiza. Já o caderno do aluno, diferente do material digital, ele prioriza mais a parte de procedimentos, ele não foca tanto na parte conceitual. Trabalhos como Santos e colaboradores, eles identificaram que a BNCC ela tem uma grande proximidade dos conteúdos conceituais e procedimentais com a astronomia, mas existe um distanciamento entre os conteúdos atitudinais, né, e essa abordagem astronômica. O mesmo foi visto aqui neste trabalho. E as atitudes, como Pouso e Crespo citam, elas são mais difíceis de serem trabalhadas por professores, principalmente na área de ciências. Temos aqui uma visão geral, né, das modalidades de conteúdo associadas a essas habilidades. Né? Se vocês quiserem, podem ter acesso ao nosso artigo. E agora, nas considerações finais, nós temos que, a partir dessa análise do componente curricular de ciências, no currículo paulista, no material digital, no caderno do aluno, apresentaram convergências diretas com essas habilidades estabelecidas no currículo, né? E os materiais, porém o material digital lhe dá mais ênfase no conteúdo conceitual, o caderno do aluno é mais focado no procedimental e não foi preconizado o ensino de atitudes, né? Uma modalidade que o currículo paulista ele estabelece diretamente nas suas habilidades, né? Ele valoriza isso. Porém, na prática, apresenta uma carência na promoção de comportamentos que garantam essa formação integral dos alunos, sendo necessário, né, trabalhar melhor e desenvolver essa modalidade. Então, agradeço a atenção de todos. Essas são as referências bibliográficas do nosso trabalho e muito obrigada pela atenção. Um abraço. Da organização do primeiro Congresso de Educação, Interdisciplinaridade e Práticas Escolares e também a todos os ouvintes. Meu nome é Cleiton Dias de Paula, eu sou o autor desse trabalho, Contribuições do Pensamento Computacional e Abstração no Ensino da Leitura, um relato de experiência, um trabalho produzido em coautoria com as professoras doutora Maria Elizabeth Brito Prado e também professora doutora Ana Mauriceia Castellani, ambos do programa de pós-graduação da Unopar Anhanguera. Bem, apresentar primeiramente o meu currículo. Eu sou mestrando pelo programa de mestrado profissional em Educação Inclusiva e também graduando na segunda licenciatura pelo PAR-4 em Educação Especial Inclusiva, ambos pela Universidade Estadual do Paraná, Unespar. Sou professor de língua portuguesa e pedagogo, possuo algumas especializações na área de educação e também sou docente nos cursos de Letras, Inglês, Português e Pedagogia pela Unifil, Centro Universitário Filadélfia, todos em Londrina, Paraná. Bem, para introduzir esse meu trabalho, esse trabalho apresenta a aplicação da abstração do pensamento computacional como uma estratégia pedagógica para aprimorar a leitura crítica por meio de uma experiência com os alunos do 9º ano, de uma escola pública de Londrina. Fundamentado em Janet Wing, a abstração do pensamento computacional auxilia na identificação de padrões, síntese e análise textual. A proposta busca integrar o pensamento computacional ao ensino de língua portuguesa, promovendo uma aprendizagem interdisciplinar e inovadora, conectada ao contexto digital. Esse trabalho teve origem nas reflexões desenvolvidas durante 2 disciplinas do programa de pós-graduação stricto sensu em metodologias para o ensino de linguagens e suas tecnologias, da Unopar Anhanguera em Londrina, no Paraná,
A primeira disciplina, Pensamento Computacional na Educação Básica, foi ministrada pelos professores doutores Maria Elizabeth e Rui César Pietro Paolo. E a segunda disciplina, o uso da inteligência artificial na prática da escrita científica, conduzida pela professora Ana Mauriceia. E a partir dessas formações foi possível estabelecer conexões entre os conceitos do pensamento computacional, inteligência artificial e o ensino de língua portuguesa, resultando neste projeto também na apresentação de um resumo expandido e posteriormente nesse relato de experiência. A dificuldade dos estudantes brasileiros na compreensão leitora evidenciada pelo PISA 2022 destaca a necessidade de metodologias inovadoras para o ensino de interpretação textual. O pensamento computacional, especialmente o pilar da abstração, surge como uma estratégia promissora ao permitir que os alunos simplifiquem conceitos, identifiquem padrões e extraiam ideias centrais dos textos literários. Nesse contexto, a experiência realizada com os alunos do 9º ano, baseada na obra O Paraíso São os Outros, de Walter Ugumãe, demonstrou que a aplicação da abstração fortalece a leitura crítica e reflexiva. A abordagem interdisciplinar proposta alinha-se à BNCC e às demandas educacionais contemporâneas, promovendo maior engajamento e autonomia dos alunos no processo de leitura. Como objetivos geral e específicos, primeiro, o geral, investigar e analisar a aplicação do pensamento computacional, especificamente do pilar da abstração como estratégia pedagógica para o ensino da leitura e da interpretação textual, visando potencializar a compreensão leitora e o pensamento crítico dos alunos por meio de atividades interativas e interdisciplinares na disciplina de língua portuguesa. Específicos, desenvolver estratégias didáticas baseadas na abstração para auxiliar alunos do 9º ano a compreender e interpretar textos literários complexos. Analisar os impactos do uso do pensamento computacional no aprimoramento da leitura crítica e da capacidade reflexiva dos estudantes. Fomentar a interdisciplinaridade entre pensamento computacional e língua portuguesa, contribuindo para um ensino mais dinâmico e inovador. O referencial teórico desse trabalho fundamenta-se em estudos sobre o pensamento computacional, leitura, crítica e metodologias ativas. A abordagem de Jeanette Wing é central para a compreensão do pensamento computacional como um conjunto de habilidades cognitivas aplicáveis à resolução de problemas, sendo a abstração um de seus pilares essenciais. O conceito de abstração também se relaciona com as abordagens de Kindt sobre a compreensão leitora, que enfatizam a necessidade de extrair significados essenciais e estabelecer conexão entre as informações. No campo da educação, o pensamento de Papert sobre o construcionismo reforça a importância do aprendizado ativo e da manipulação de conceitos como forma de internalização do conhecimento. Também a teoria sociocultural de Vygotsky, que destaca o papel da interação social no desenvolvimento cognitivo, aspecto essencial para a proposta pedagógica apresentada. E também, no âmbito da leitura e da interdisciplinaridade, Roge contribui com a perspectiva dos multiletramentos, evidenciando a necessidade de abordagens inovadoras que integrem diferentes formas de representação do conhecimento. E, adicionalmente, Brackman destaca o potencial das atividades desplugadas para o desenvolvimento do pensamento computacional na educação básica, enfatizando que abstração, decomposição e reconhecimento de padrões podem ser trabalhados sem a necessidade de recursos digitais, favorecendo a aprendizagem ativa e interdisciplinar. Dessa maneira, esse estudo articula referenciais das ciências cognitivas, da educação e da linguagem, demonstrando como a abstração, enquanto estratégia do pensamento computacional, pode potencializar o ensino da leitura e a formação do pensamento crítico nos alunos. A metodologia desse estudo baseia-se em um relato de experiência de caráter empírico, no qual os pilares do pensamento computacional, especialmente a abstração, foram aplicados ao ensino de leitura e interpretação textual. As atividades foram desenvolvidas de forma interdisciplinar e desplugada, sem o uso da tecnologia digital, permitindo que os alunos explorassem a abstração de maneira interativa e participativa. O planejamento metodológico seguiu uma abordagem progressiva, iniciando com a introdução conceitual do pensamento abstrato
e avançando para sua aplicação prática na análise da obra. Durante o processo foram utilizadas estratégias como leitura fragmentada, discussões em grupo, conexões com experiências pessoais e produção de um painel colaborativo, integrando leitura crítica e multiletramentos e reflexão coletiva. Essa abordagem favoreceu o engajamento dos alunos e promoveu a construção ativa do conhecimento, alinhando-se às concepções de aprendizagem significativa e interdisciplinaridade. Os resultados dessa experiência evidenciaram que a aplicação da abstração como pilar do pensamento computacional contribuiu significativamente para a melhoria da interpretação textual e do pensamento crítico dos alunos. Observou-se um aumento no engajamento dos estudantes que passaram a identificar ideias principais com maior precisão, distinguindo informações essenciais de detalhes secundários. Além disso, a abordagem desplugada favoreceu a colaboração e a criatividade, culminando na produção de um painel colaborativo que sintetizou visualmente os conceitos extraídos do texto. Apesar dos desafios iniciais na compreensão do conceito de abstração, os alunos demonstraram uma curva de aprendizado positiva, sugerindo que essa estratégia pode ser eficaz no aprimoramento das competências leitoras e na construção de um ensino mais dinâmico e interdisciplinar. A experiência apresentada nesse relato reforça o potencial do pensamento computacional, especialmente o pilar da abstração como estratégia pedagógica inovadora no ensino de leitura e interpretação textual. Ao promover a identificação de ideias centrais e o desenvolvimento do pensamento crítico, a abordagem desplugada demonstrou ser eficaz para engajar os alunos e aprimorar suas competências leitoras. Além disso, os resultados evidenciaram que a interdisciplinaridade entre computação e linguagem fortalece a autonomia dos estudantes na construção de sentidos. Dessa forma, esse estudo contribui para futuras investigações sobre metodologias ativas que integrem o pensamento computacional a práticas educacionais diversas, ampliando as possibilidades de ensino e aprendizagem. Temos aqui o referencial utilizado para toda essa pesquisa e que foi aporte também para o projeto. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e até breve.